Queridos, hoje eu queria ministrar para cada um de vocês uma palavra sobre o ânimo. Tem muitas coisas que mexem com a gente, principalmente as circunstâncias e também o tempo. O tempo que às vezes a pessoa está passando, por exemplo, uma luta de uma maneira às vezes até repetida. E às vezes as pessoas olham essa questão do ânimo tão somente pelo aspecto natural. Mas eu queria trazer uma palavra para clarear os nossos olhos sobre o assunto do ânimo que vai mudar vidas em nome de Jesus. Eu queria falar sobre a vida de Neemias. Neemias foi aquele líder para reedificar os muros de Jerusalém. Ele recebeu uma notícia com a visita de parentes que Jerusalém estava derribada em grande humilhação, em miséria. Ele chorou, lamentou, mas depois ele pôs-se a buscar ao Senhor e coisas tremendas começaram a acontecer. O rei permitiu que ele fosse a Jerusalém, lhe deu os materiais necessários e ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele contou esse testemunho. Ele disse que estava ali e que aquilo já era um resultado da mão de Deus. Para ele estar ali já era um milagre, porque o rei o havia favorecido de várias maneiras. E diz a palavra de Deus que eles começaram com muito ânimo a reedificar aqueles muros que estavam no chão, que estavam caídos, né? E quando aquele muro chegou pela metade, eu queria mostrar o que aconteceu. Neemias, no capítulo 4, o versículo é o de número 6, diz assim: Assim reedificamos o muro até a metade de sua altura e toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. A Bíblia diz em outras traduções, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Logo em seguida, que o muro já está pela metade, nós identificamos algo, que o ânimo não é apenas algo emocional, natural. Olha só o versículo de número 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Então nós percebemos aqui, pela revelação da palavra, que o inimigo, o inferno, ele se organiza para lançar uma seta de desânimo contra a tua vida. Você precisa entender isso. E esse desânimo é a razão de muitas vezes a pessoa estar ali totalmente desanimada no seu trabalho, no seu casamento, que muitas vezes chega a um divórcio, de muitas amizades acabarem, de muitas ovelhas estarem em trânsito, saindo de uma congregação, de uma igreja, indo para outra. Você precisa entender essa questão hoje. Quando você continua lendo a palavra de Deus, nós vamos ler agora o versículo de número 10, diz assim: Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Olha que coisa interessante. Quando os muros estavam praticamente no chão, o povo estava ali com ânimo para trabalhar e se dedicaram ao trabalho. Agora o muro não está no chão. O muro já está pela metade de sua altura em toda a extensão e, no entanto, a frase é: nós não conseguiremos edificar o muro. Ou seja, o problema não está no muro. O problema muitas vezes está no nosso interior. Eu vou repetir, o problema então não está no muro. O problema está no nosso interior. E o que simboliza esse muro? A sua vida profissional? Os seus estudos, que você está desanimado nos seus estudos? Na sua igreja? No seu casamento? Na sua amizade? O que Deus está falando com você? Então eu queria mostrar para você duas coisas. A primeira, querido, que você deve buscar ânimo no trono da graça de Deus. Você tem que acreditar que Deus pode intervir e verdadeiramente levantar você. Olha aqui o versículo de número 9, estamos em Neemias 4:9.
Nós, porém, oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Queria ler ainda o versículo de número 14. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas, ouvindo os nossos inimigos, que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Querido, então você precisa entender, o ânimo é uma ordenança do Senhor. Deus repetidas vezes disse isso, inclusive a Josué. Você lembra? Levanta-te, Josué, tem de bom ânimo. E Deus dizia, e eu serei contigo. Então ter ânimo é uma escolha nossa, é uma decisão, mesmo enquanto as coisas não estão favoráveis ou como nós gostaríamos. É possível você receber essa palavra e você recobrar ânimo. Eu queria lembrar para você que muitas vezes, em milagres que o Senhor Jesus fez, ele chegava e dizia, não temais, tende bom ânimo. E depois ele operava o milagre. Queridos, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa ter encorajado você, falado ao teu coração. E assim como você vê no livro de Neemias, que até os inimigos, olhando aquele muro, reconheceram que aquilo foi a mão de Deus. Então o ânimo não é apenas uma coisa natural ou emocional, é algo também espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.